Boa noite, meu povo. Que bom a gente estar juntos novamente. Muito legal, muito feliz da gente trabalhar esse bonito projeto de histórias de luta e de sucesso. Todas as vezes que vai começar esse bate-papo, eu gosto de falar um pouquinho sobre ele, porque eu tenho certeza absoluta que todas as oficinas, sem exceção, têm histórias para contar. Todas elas, sem exceção. E quando a gente criou esse projeto, o objetivo principal foi assim: olha, todas têm histórias para contar. Então vamos trazer algumas para compartilhar um pouco dessas histórias e inspirar a gente, a fazer a gente pensar assim: olha, o que eu estou fazendo de certo para continuar e o que eu estou fazendo que não é tão certo e que eu posso melhorar. E aí nasceu esse projeto tão bonito, e a gente está pegando empresas do Brasil inteiro, oficinas do Brasil inteiro. Hoje é uma oficina de Salvador, mas a gente vai trazer oficinas de outros estados, porque a gente sabe que as oficinas têm perfis diferentes, e a gente sabe que o modelo de gestão de uma oficina não vai funcionar diretamente para outra oficina, mas as ideias, elas podem ser adequadas, elas podem ser adaptadas, e aí a gente só vai correr para o abraço, né? Eu sempre falo assim que depois de 27, quase 28 anos no setor, uma das coisas que eu converso muito com o pessoal de oficina é assim: olha, eu não vou mentir para você, você vai trabalhar muito, não tenha dúvida disso, meio que olho no olho, você vai trabalhar muito. Porém, existe uma luz no fim do túnel. Se você trabalhar muito, mas trabalhar do jeito certo, você vai ganhar dinheiro. Oficina é um dos poucos negócios, no momento em que a gente viveu, estamos vivendo e ainda vamos viver, de que vai ter demanda sempre. E aí vem uma pergunta que sempre paira na cabeça da gente: ah, mas falta mão de obra qualificada. Ah, mas minha oficina está cheia, mas no final do mês não sobra dinheiro. Ah, mas eu preciso melhorar o piso da minha oficina, eu preciso pintar a minha oficina, eu preciso, enfim. Tudo isso, outras oficinas já passaram. E o que a gente quer aqui é contribuir para te dar ideias e sugestões que possam, de uma forma muito clara, te ajudar. E aí, bom, primeiro, boa noite para todos que estão aí entrando aos poucos, né? Isso nos ajuda demais da conta. Vale um lembrete, hein? Compartilhe e convide seus amigos para participar. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje ele é um bate-papo bem diferente, porque eu vou trazer aqui o Reinaldo, e o Reinaldo, ele foi mecânico, mas já tem bastante tempo que ele é empresário, que ele mais administra do que põe a mão na massa. E isso é o desejo da grande maioria dos donos de oficina, conseguir ter uma oficina em que ele não precisa, se envolver diretamente de colocar no operacional e colocar a mão na massa. Se aconteceu com ele, se serviu para ele, pode servir para todos nós. Né? Mandar um abraço aqui para o Fábio Fintelman. Boa noite, Xará. Em breve vamos iniciar uma consultoria aqui no Estaé. Em breve a gente fechou uma parceria com o Sebrae Muriaé e a gente vai estar iniciando um trabalho lá. Um grande abraço, Fábio. Olha, bom, sem mais delongas, né? O pessoal sabe que eu gosto de falar bastante, principalmente quando a gente fala de oficina, do setor automotivo e de gestão. Só antes de eu chamar o Reinaldo, tem um estudo do grupo da Sinal, que faz parte do Grupo Oficina Brasil, e esse estudo se chama Pulso das Oficinas. Ele mostra que no mês de julho as oficinas tiveram um crescimento em volume de passagens muito grande, e que isso já vem acontecendo. Então, olha, mais uma vez, ganhar dinheiro no final do mês, você pagar todas as suas contas, tudo, aluguel, impostos, o seu salário, que se chama Prolabore, não antecipar as receitas de cartão de crédito
e sobrar dinheiro. É assim que a gente vai ganhar dinheiro. E aí, para a gente poder, é óbvio que isso é um caminho que a gente vai aprender com essa jornada que nós estamos fazendo. Por isso que a história de uma oficina que vem participar com a gente desse projeto de histórias de luta e de sucesso é diferente da outra. Mas a ideia principal é ajudar você, dono de oficina, a ter alguns insights, a ter algumas inspirações e falar assim, caramba, vou fazer isso na minha oficina. Por isso, eu quero convidar aqui para participar comigo o Reinaldo, da Snapcar, antiga Mary Ray, de Salvador. Reinaldo, entra aqui com a gente, vamos bater um papo aqui. Tudo bom, Reinaldo? Tudo ótimo. Boa noite, Como é que Fábio. você tá? Boa noite, amigos. Oi? Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Ah, legal. Boa noite. O Lino está mandando boa noite aqui, o Ronaldo Aguiar, o José Carlos, o Jamerson, o Josimar, o Gil, e tem mais um punhado aqui. Bom tá todo mundo aqui com a gente. E, ó, vou reforçar, hein? Pega esse link que está aqui, copia e manda nos grupos de WhatsApp que você tem, para convidar o pessoal a participar com a gente, né? Reinaldo, me fala uma coisa, como é que está a nossa terra Salvador aí? Tá boa, tá boa. Teve sol no final de semana, Eita, né? Apesar que andando chovendo bastante. E agora, com a redução da pandemia, com fé em Deus, voto baiano a ficar mais alegre. Bom demais, né? Olha, assim, eu sei que muita gente já conhece Salvador, mas quem não conhece, vale muito a pena, viu? Ô, terrinha boa aí, viu? Atrás de mim já tem um pouco da amostra da nossa terra. Isso aí, é isso aí. Bom, Reinaldo, a gente tem pouco tempo e muito assunto para falar, né? E aí, eu antes de passar para você começar a contar um pouquinho da sua história, eu queria pedir para todo mundo que está participando e se envolver com a gente e colocar aí nos comentários, né? Até para eu poder ler aqui. Eu já vivi esse tipo de situação. Ah, eu não vivi esse tipo de situação na minha oficina. Putz, que ideia boa você está colocando aqui. Ou eu fiz uma coisa aqui também. Enfim, é um bate-papo, viu, gente? Estamos eu e o Reinaldo aqui, mas a gente quer a participação, o envolvimento de vocês para que a gente cresça juntos, tá bom? Reinaldo, eu sei que a sua história começou em 1978 com a dona Josefa. Conta para nós quem é a dona Josefa. Conta para nós o que aconteceu em 1978. E aí eu quero que cada um que está participando comece a pensar assim, como que nasceu a oficina de cada um, se tem alguma certa similaridade com o que você estiver contando. Vamos lá. Pronto. Espero que tenha pessoas aqui acima de 50, 60 anos. Eu tenho 51, né? E porque eu vou falar de 40 anos atrás. E vou falar até um pouquinho antes da própria Mary Ray surgir. Né? Meu pai, meus tios, todos eram donos de autoelétrico. Né? Antigamente era separado o eletricista do mecânico, não tinha a parte eletrônica, né? E a gente vivia num mundo lento. Fechávamos meio-dia, a empresa fechava, era novinho, né? Era menino. E a empresa fechava no horário do almoço, a gente fazia roupa na alfaiate, não existia nada parecido com o McDonald's, né? A gente almoçava em casa. Então, era um mundo muito diferente do mundo hoje corrido. O cliente ia no eletricista, por exemplo, era diagnosticado o defeito e ele saía ou de ônibus, ou de táxi, ou andando, para ir a uma autopeças comprar peça. O que significa isso? Que era um dia perdido, uma manhã perdida, para fazer um serviço de alternador. O carro quebrava, o cliente também quebrava. Ele não trabalhava naquele dia. E tudo funcionava assim. Era um mundo que eu digo que era bem lento. Em 78, com a separação de meus pais, né? Minha mãe, o que viu para fazer foi montar um autoelétrico também. E junto com meu irmão mais velho, né, montou a Mary Ray, que foi um sucesso muito grande, né? Mas
Por quê? Porque a visão de minha mãe não era de oficina, né? Ela tinha uma visão bem diferente do conceito. Ela quebrou alguns paradigmas que era bem importante, né? E foi numa mudança de época. Quando a gente abriu, a gente não fechava no horário do almoço. Teve a ideia de juntar mecânico com eletricista, escapamento, bateria, e ter um pequeno estoque de peças. Com essas soluções, aumentou muito a solução para o cliente, né? E assim, que não tinha um certo. A gente nunca tem um certo. Eu acho que o bacana meu, eu considero que eu sempre estava aprendendo, né? E acompanhando as mudanças do setor. Não fiquei naquilo. Meu pai fazia, era perfeito, então vamos continuar com esse desenho pro resto da vida. Reinaldo, deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui. Você estava falando da sua mãe. Como é que fazia assim? Quem cuidava do pátio? Naquela época lá, sua mãe se envolvia mais no atendimento ao cliente? Como é que funcionava isso daí na época? Era uma oficina pequena, familiar, né? Iniciamos com pouco funcionário, foi aumentando muito na parte elétrica. E quem cuidava mais da parte do pátio, mais da linha de frente, era meu irmão mais velho, o Roberto, e minha mãe no atendimento. E nisso ela era muito boa. Ela tinha uma preocupação muito com a satisfação do cliente, com a solução da coisa, né? Então, isso criava um diferencial muito grande na época, da maneira como as oficinas funcionavam, que eram técnicos, né, bons técnicos na época, mas fechados, né? Eles se resumiam a resolver o problema técnico do veículo, né? Entendi. E aí foi crescendo essa Mary Hay com essa filosofia, né? Entendi. Mas aqui, por exemplo, naquela época a gente tinha menos volumes de modelos de carro, né? E não se tinha tanta coisa de injeção eletrônica ainda, aliás, tinha muito pouco. Só carros importados. E como é que vocês fizeram a empresa crescer? Naquela época você tinha quantos anos e como é que vocês fizeram a empresa crescer? Eu, naquela época, tinha 11 anos, né? Eu estudava pela manhã e pela tarde, passava à tarde na oficina, né? Ajudando como todos, né? Mas a questão era exatamente, por exemplo, a questão do estoque. A gente foi facilitado exatamente por não ter essa variação. Os platinados, os condensadores, eles pegavam em vários carros, reguladores de voltagem pegavam em vários carros. E foi criado, por exemplo, a questão do disque-socorro, né? Que naquela época, para você ter um socorro em casa, você tinha que ser associado ao Touring Club, que era uma associação que você pagava mensalmente, né? E ao criar o disque-socorro, a Mary Hay criou a solução do carro do cliente em casa. Eu digo o seguinte, antes desse período, o tempo não tinha valor. E depois de 80, começou as pessoas a terem dinheiro, tempo ser dinheiro, né? É verdade. Uma coisa que eu penso muito no que você está comentando é que quando a gente pensa naquela época, e aí daqui a pouquinho a gente já vai trazer para os momentos atuais, só mandar um boa noite para Leonor, presidente Sindirepa do Maranhão, e pessoal, o Neurley também de Sebrae está aí, mandar um abração para ele. O pessoal foi chegando aí, a gente vai falando. Mas uma das coisas que eu percebo é o seguinte, né? Da história que eu li, da sua história que eu li, que eu já conheço há bastante tempo, uma coisa que me marca muito, e é uma das coisas que eu falo muito, e falei muito nesse período de pandemia, é a gente sair da mesmice, é a gente pensar diferente,
é a gente não se contentar em ser mais um no mercado, em ser mais uma oficina no mercado. Naquela época, sua mãe e vocês pensavam no Disque Socorro, mas vocês se preocuparam acima de tudo. Então, pensaram no Disque Socorro, pensaram em colocar elétrica num serviço, numa oficina onde era mecânica. Era um ambiente 100% masculino, né? Dificilmente você conseguia ver alguém do sexo feminino. Então, era mais difícil ainda para sua mãe. Mas a questão que me deixa muito feliz é assim, naquela época já se pensava um pouquinho fora da caixa. O que eu posso fazer de diferente que tem hoje no mercado e que eu acho, na minha opinião, também foi o grande diferencial para a Mary Hay crescer e conseguir ter a quantidade de unidades que teve. É pensar fora da caixa, é não se contentar em ser só mais um no mercado. Então, além de criar o Disque Socorro, que é mandar um mecânico ir lá atender, e aí nós estamos falando, ó, gente, 40 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, mas é bastante tempo. Criar um Disque Socorro para mandar um mecânico ir lá no cliente para atender, coisa que não se pensava em fazer. E, principalmente, uma coisa que eu sei que aconteceu e que nos dias de hoje faz muita diferença é a forma de atendimento ao cliente, que era uma das coisas que sua mãe mesmo que lidava com isso, né, Reinaldo? Assim, de receber o cliente, de acolher o cliente. E aí parece que nós não estamos falando de 40 anos atrás, parece que a gente está falando aqui de hoje, né? De coisas muito recentes. Enfim, eu queria que você contasse para a gente um pouco do que você lembra e do pouco que você trouxe para você como experiência dessa questão da relação da dona Josefa, sua mãe, com os clientes. Esse foi um dos grandes diferenciais, junto com algumas outras coisas, que fizeram a Mary Hay dar uma decolada violenta em Salvador. Olha, eu acho que o muito importante que tinha, né, era a questão da preocupação com o cliente. Ela sempre disse a gente que tinha que se posicionar com o cliente. A gente teria que saber o que o cliente está precisando. E com esse pensamento, a gente vinha criando as soluções, né? Então, assim, não era só o atender bem, que isso aí a gente já nem discutia mais, né? É procurar soluções para que esse cliente seja bem atendido. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi com ela e que me fez mais desenvolver, né? É incrível, a gente 10 anos atrás, cada vez mais está melhorando, mas há 10 anos atrás ainda se discutia muito a questão de atendimento, né? Da questão do cliente ter razão, né? Da importância que é você conservar o cliente que você tem. E esse tipo de coisa eu acho que foi muito importante no desenvolvimento rápido da gente, né? Primeiro foi a questão da mudança, que foi pegar uma época em que mulheres não levavam o veículo na oficina e a gente já tem uma oficina limpa, já tem uma oficina sem calendário de mulher nua, já tem uma preocupação com o linguajar da equipe, né, do respeito. Isso fez com que o marido se sentisse à vontade, que ainda era assim na época, de falar para a esposa, olha, leva o carro lá, né? Porque eu vou trabalhar, você leva o carro lá. E chegou um ponto que a gente, nas pesquisas que a gente fez, a gente estava com mais de 50% de cliente feminino. Que legal, né? Mais à frente. E você sabe, Reinaldo, uma coisa que é legal, atualmente, a gente tem a Bárbara, da Oficina Amiga da Mulher, e temos a Elisângela, que ela até entrou aqui no bate-papo com a gente. A Elisângela é lá de Americana, da Oficina Pontocar, e elas têm um trabalho muito voltado para as mulheres, né? Não só as mulheres mecânicas, mas para conscientizar as oficinas de que o mundo está mudando e a gente precisa disso. Elas estão meio que desbravando isso hoje,
Mas o que é legal, né? Só a gente começou a fazer isso lá atrás. Então, para mim, é uma ideia inspiradora, né? Que é o que eu falo, assim, eu pensaria assim, o que eu posso, escutando o que você falou agora, eu pensaria assim, o que eu posso fazer na minha oficina para não só atrair, mas também para cuidar mais, para fazer com que as mulheres que entrem na minha oficina se sintam tranquilas, confortáveis, seguras, que não é aquele ambiente que você falou, é um ambiente limpo, bem cuidado. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Ah, Fábio, eu não tenho dinheiro para fazer investimento. Tá bom, mas o que eu posso fazer de ação e que não dependa tanto de investimento financeiro, né? Eu acho que isso é legal da gente trazer aqui agora como experiência, igual a gente está fazendo, porque isso já é um insight, é uma ideia para que alguém possa colocar na sua oficina um atendimento um pouco melhor, diferenciado para as mulheres. E aí, de novo, repetindo, né, a Elisângela Keller faz isso com muita assertividade, a Bárbara da Oficina Amiga da Mulher também faz. Então, a Bárbara não está aqui, mas a Elisângela está aqui. Se quiser deixar assim, o Instagram, Elisângela, deixa aí, a gente divulga, porque é muito legal esse trabalho que vocês fazem e eu fico muito feliz com isso. E é legal escutar que sua mãe já se preocupava com isso há não sei quantos anos atrás, né, Reinaldo? Exatamente. Né? Eu ouvi você falando agora, Fábio, sobre questão de investimento. Eu canso de ouvir isso quando eu visito colegas, né? Eu estou sem dinheiro para investir. Gente, muitas das soluções não vêm do dinheiro que você coloca. Tanto é que a gente começou bem pequeno e boa parte dessas soluções foram soluções baratas. Foram soluções de comportamento, soluções de ideias, né? E quando eu sempre penso em fazer algo, eu penso em criar uma solução para o cliente. Falando de Mary Hay, né? A Mary Hay ainda existe, né? A Mary Hay está com o meu irmão, a marca, muito bem, graças a Deus, mas o que eu tenho um carinho muito grande por ela, por essa marca. O que a gente pensou na Mary Hay, o que eu levei muito a sério, é trabalhar para agilizar o serviço, para o carro ficar o menos tempo na loja e se dar um maior conforto ao cliente. Então, toda vez que eu pensei em investimento, pensei em fazer alguma coisa, eu sempre procurava ver. Isso vai agilizar, isso vai diminuir o tempo do serviço do carro parado na oficina e vai dar conforto ao cliente? Beleza, então isso vale a pena. O meu cliente vai enxergar isso e vai pagar, vai ter prazer em pagar esse diferencial? Bacana, então a coisa fechou. Porque eu vejo muito investimento feito entre um colega e outro. Investimento feito de comprar alguma coisa sem pensar no resultado que vai dar. Né? Isso faz com que gaste dinheiro, você não consiga recuperar e muitas das vezes o cliente não consegue enxergar. Né? Eu aprendi muito viajando, muito. Né? Então, desde novinho, novinho que eu falo, gente, há 20 e poucos anos, né? Sempre fui para as feiras Automec, passava a semana lá, não ia visitar a feira, não, ia trabalhar na feira. Eu passava todos os dias na feira, de segunda a sábado. Na verdade, começava a terça, eu chegava a segunda e todos os dias eu ia. E sempre visitava colegas. Era muito legal. Naquela época eram mais fechados, né? Ainda tinha aquela situação, eu tinha que abrir para enxergar. E por que eu te digo isso? Porque você olhando a empresa de alguém, você tomando um curso, você tendo uma consultoria, você consegue aprender. E não tem nada melhor do que você aprender com o conhecimento do outro. Com aquilo que o outro faz de melhor do que você e com aquilo que a pessoa faz de errado. Claro. Claro, evita errado. E é para isso que a gente está aqui, né? Porque, assim,
como você mesmo disse, e outros que estiveram aqui comigo falaram, eles já erraram também, né? E acertaram também. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho disso, né? Até quero aproveitar um pouco do que você falou, Reinaldo, e perguntar para todo mundo que está participando com a gente, colocar aqui nos comentários, né? Como que você está fazendo o seu investimento, né? Você tem feito investimento na sua oficina, mesmo durante a pandemia, independente de valores, mas você tem feito? Se tem feito, coloca aí qual investimento você está fazendo, né? Você faz planejamento na sua oficina? Se faz, coloca aqui nos comentários, né? Eu faço tal planejamento aqui para minha oficina, está dando certo, estou conseguindo equilibrar bem, isso ajuda a inspirar outros donos de oficina, isso é muito importante, né? Reinaldo, vamos avançar um pouquinho, e aí, por volta de 2007, vocês cresceram muito, tiveram algumas dificuldades no processo de administração, por causa do volume, por causa das dificuldades no contexto todo, quando você tem mais de uma, duas oficinas, igual vocês tiveram com a Mary Ray. Conta um pouquinho dessa época e o que você fez para conseguir dar uma reequilibrada nos processos de administração e tal. Até, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar do momento atual dele e de coisas que eu sei que ele faz na oficina dele, e, olha, vai ajudar demais a gente. Pouco antes de 2007, né, eu andei fechando alguns contratos com fábricas, então comecei a trabalhar comprando diretamente de fábrica, tendo uma condição melhor, só que precisava ter um volume maior. E, de acordo com isso, eu abri mais lojas, abri 5 lojas, né? Eu me lembro que, quando fazia reuniões nacional, o pessoal dizia, olha o maluco das 5 Bosca Service. Eu dizia, olha, gente, eu tenho um problema com todos vocês, porém, eu tenho mais pessoas para filtrar esses problemas nas lojas. E, nesse período, eu tive que realmente me afastar de pátio, eu não tinha como cuidar dos pátios, eu tinha que rodar as lojas, questões diariamente. Né? Tinha uma quantidade de funcionários muito grande, tinha uma hierarquia grande de gerente de oficina, gerente de pátio, gerente de funilaria, era gerente... Eu que digo, viu, Renato? Eu conheci tudo. Exatamente. Era muita gente. E ficou realmente assim, eu me senti um pouco limitado com tanta coisa para resolver. Né? Eu sozinho nessas lojas, né? Meu irmão tinha a loja dele, minha mãe tinha a loja dele, e essas 5 eu que cuidava, essas 5 eram minhas. E aí aconteceu uma coisa muito legal, caiu do céu, eu comprei uma empresa porteira fechada, já incluso o sistema, que foi o Ultracar, né? E nisso criou uma amizade grande entre eu e o Fábio, né? E foi criada uma situação de consultoria. A gente trouxe uma consultoria aqui muito séria. Foi 1 ano e meio, muito dura a consultoria, né? E que eu comecei a aprender outras coisas que na faculdade a gente ouvia, na faculdade de administração, nos cursos do Sebrae falava, mas a gente tinha alguém aqui que cobrava que a gente fizesse, que era a questão de ver números, né? A gente verificar indicadores. O Paulo, lá do IAA, né? Ele brincava sempre comigo, brincava não, né? Sério, dizia que uma oficina, ele olhando os números, ele dizia tudo. Não precisava entrar na oficina. E realmente eu comecei a trabalhar isso, e foram os melhores momentos de minha vida. E eu aconselho a todo mundo a começar a pensar em indicadores, certo? Mas pense em indicadores das maiores besteiras que você possa pensar, pense em indicadores. Eu quero só contribuir com você, não vou te interromper, não. E aí nós não estamos falando em tamanho de oficina. Pode ser uma oficina muito pequena, que é o dono e mais a esposa, ou pode ser uma oficina muito grande. Né? Pode continuar. Eu só quis te interromper para isso. Vocês podem dizer, não, o Reinaldo tinha 5 empresas e vários funcionários. Sim, mas os indicadores eram por oficina, era por setor.
Então, eu tinha um indicador de funilaria da unidade tal, eu tinha um indicador de estoque da unidade tal. E foi criando indicadores de treinamento, né? Para vocês terem uma ideia, como eu me afastei do pátio, né? E assim, eu nunca fui bom mecânico, eu nunca fui mecânico mesmo. Eu tinha conhecimento mecânico, estudava muito, mas a habilidade não era meu forte na mecânica. Mas eu tinha que conhecer o negócio. Só que chegou uma hora que eu não podia conhecer mecânica. Eu tinha que ter uma equipe que conhecesse muito mecânica. E para isso eu precisava de bastante treinamento, né? E é engraçado, gente, no dia que vocês investirem, colegas, em treinamento, vocês vão ver o quanto é barato. No dia que vocês se juntarem com 3, 4 colegas, como eu fazia, você consegue trazer a Frasle para dar treinamento, você consegue trazer a Daico para dar treinamento. E eles têm gente para isso, gente recebendo para isso. Tá entendendo? Então, vocês só vão juntar forças, né? E aquele pensamento de perder o funcionário depois, esqueça. Eu perdia. Mas tinha muita gente treinada. Então, perdia um, tinha vários treinados. E muitos começaram a ver que aqui era legal, que eles tinham um crescimento aqui, né? O Reinaldo, só te interromper rapidinho. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, né? A Ojeda Kartek. Ojeda. Ele colocou um negócio bem legal aqui, né? Ele falou assim: tratar o cliente com cordialidade é bom, mas poder conversar com ele e mostrar pessoalmente o porquê fazer o serviço, mostrando o valor do serviço e passar a confiança e credibilidade é importante. Quer dizer, uma coisa é você tratar o cliente de uma forma cordial, né? Com educação, etc. Outra coisa é você dar de novo, né? É ser diferente do que todos fazem hoje, né? Então, além de eu ser cordial, de eu criar essa proximidade com ele, eu vou mais além, eu vou mostrar para ele o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Isso cria aquele vínculo de credibilidade entre a oficina e o dono do carro. E aí a tendência é que o cliente vai estar sempre voltando e sempre indicando. E aí ele completa aqui, até para você poder falar, dá um boa noite aqui para o Albino, boa noite, Albino, e para o Moacir também. A Ojeda completa assim, né? Estamos investindo em estrutura, marketing, equipamentos, principalmente nos últimos 6 meses, ou seja, mesmo durante a pandemia, ele está conseguindo fazer o investimento. Por isso que eu falo o seguinte, sabe, Reinaldo, que independe do tamanho da oficina, do seu faturamento, depende mais de planejamento e depende principalmente de você querer ser diferente no mercado. E aí você vai encontrar espaços, né? Por exemplo, esse, né? Eu atendo o meu cliente, quando eu vou fazer um serviço, eu vou explicar para ele o que eu estou fazendo, não vou só entregar um orçamento, né? Eu vou filmar um videozinho pequenininho, vou mandar para ele se ele não estiver na oficina, vou criar essa relação de muita proximidade com ele, né? E aí, só para fechar esses comentários e voltar para essa parte de indicador, a gente tem vários indicadores numa oficina, e quem já me escutou sabe que eu tenho costume de repetir isso, né? Porque quando a gente fala em indicador, na cabeça de muitas pessoas vem assim, estão falando em conhecer o contas a pagar e o contas a receber. Eu estou falando muito mais do que isso, né? Você consegue medir o seu indicador de pós-venda, saber como é que está o seu pós-venda, você consegue medir o indicador de retorno, para saber quantos retornos você teve na sua oficina, você consegue medir o indicador de satisfação do seu cliente, e você consegue medir outros indicadores, como faturamento, ticket médio, ponto de equilíbrio, custo fixo, custo variável, e vai por aí afora. Tem uma série de outros indicadores. Por isso que eu concordo com você. E aí eu queria que, para eu passar para você comentar um pouquinho do que eu estou falando, eu queria te dar reforçar para quem está nos escutando, que se você hoje, dono de oficina, quer ganhar dinheiro
você precisa, por necessidade, não é porque o Fábio está falando, não, mas por necessidade, encontrar um determinado tempo durante o dia para fazer o que o Reinaldo falou, analisar os indicadores. E aí, Reinaldo, para finalizar aqui o que eu estou comentando, é que se quem estiver nos assistindo tiver dificuldade de entender, de saber por onde começar os indicadores, eu vou falar assim, olha, acessa o meu canal de gestão no YouTube, Gestão por Oficinas com Fábio Moraes, lá tem um monte de vídeo explicando como que você encontra vários indicadores. É só ir lá dentro do canal, colocar na pesquisa, quero saber como é que eu encontro o custo fixo variável, como é que eu calculo o ponto de equilíbrio, como é que eu faço isso, como é que eu encontro o indicador de pós-venda, tem um monte de vídeos lá. Aí eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando colocar aí nos comentários também, né? Gestão para Oficinas com Fábio Moraes no YouTube e no meu Instagram também. Quem não me segue, no meu Instagram eu só falo coisas de gestão quando não é final de semana que eu faço alguma comidinha, porque meu hobby é para distrair, é cozinhar, né? Então, eu adoro cozinhar. Aí está o meu Instagram, o pessoal depois me segue lá e me acompanha, que só tem coisa boa de gestão e de quando eu quero distrair um pouco, eu vou cozinhar e vou para a cozinha e vou fazer algumas coisas boas. Mas, Reinaldo, vamos tirar a cozinha do lado aqui e vamos falar dos indicadores. Volta para você nos indicadores. Pronto. Deixa eu falar um pouco antes, né? O que o Ojeda falou aí é muito importante. Inclusive, Ojeda, você vai ouvir muito falar dele aqui na Bahia, né? Dá muito orgulho, esse pouco tempo que fui visitá-lo. É um menino que vai crescer muito, né? Ele, Robson Lima, são pessoas que eu aposto muito, né? Tanto quanto questão técnica, quanto como está investindo na empresa. E, Ojeda, isso que você falou é corretíssimo, né? E eu vou te dar uma meta. Eu trabalhei tanto isso, mas tanto isso na minha primeira loja, e com uma preocupação tão grande de atender ao cliente, de atender ao meu cliente, de forma a cuidar do carro dele como se fosse meu, que eu cheguei num ponto melhor ainda, que é aquele, o cliente era advogado, ele ia cuidar das petições dele, o cliente era médico, ia cuidar dos pacientes dele, o carro quem cuidava era eu. Ele me entregava com total confiança, porque sabia que eu ia cuidar da forma como ele cuidaria, eu ia dar solução para isso. Isso foi muitos anos fazendo o que você fez, mas hoje, boa parte de meus clientes, que eu falo de 30 anos, eles não querem nem mais saber tanto o que é. Eles sabem que eu vou procurar o melhor para eles. E faço isso com muito carinho, né? Legal. Sobre indicadores, gente, tem indicadores de tudo. A primeira vez que eu ouvi falar de indicadores, eu estou falando de indicadores de oficina, não... De oficina, né? De estudo, né? Eu estou falando na prática, me assustou, né? Que foi com a Ultracar, com a consultoria. Eu pensava que aquilo ia me morder, ia me dar dor de cabeça pra caramba e tal. A equipe se assustou com isso, né? Mas é incrível que cria um ciclo vicioso. Quanto mais você trabalha com indicadores, mais indicadores você quer, mais números você quer de resultado desses indicadores. Eu tinha uma coisa legal, porque eu fazia a reunião das unidades na quarta-feira, então podia botar o gerente das lojas e discutir, olha, pela quantidade de box, ele está ganhando de você aqui no resultado. Você está fora da média aqui de quantidade de box. Olha, você teve uma passagem muito legal, mas seu ticket médio foi baixo. O que é que houve? Né? E aí a gente conseguia fazer comparativo dentro da própria empresa. Né? Isso era bacana. Então, gente, eu não consigo ver nada melhor do que indicadores para você gerir alguma coisa hoje. É o velho número de Paulo. É isso aí. O Reinaldo, eu quero mandar um abraço aqui para o Fábio, meu xará da Fábio Car de Araraquara, está sempre acompanhando a gente aí. Pessoal, continue mandando aí seus comentários, o que você está vivendo na sua oficina, isso é muito legal. Eu queria puxar agora um assunto, Reinaldo.
já trazendo para os momentos aí, para os anos um pouco mais recentes, que você passasse para a gente algumas coisas que eu sei que você faz na sua oficina e que são legais, que vão ajudar, ideias que você pode transmitir para o pessoal que está participando com a gente. Enfim, conta um pouquinho agora do momento atual que você está vivendo, porque começou com, só repetindo rapidamente, começou com sua mãe, seu irmão saiu, você assumiu, depois expandiu, tiveram várias lojas, depois voltou para uma loja, que é uma oficina, né, de loja, oficina, que hoje você tem, que mudou o nome, a razão social de Mary Hay para Snapcar. Mas conta um pouquinho agora desses momentos atuais que você está vivendo, momentos aí dos 2 últimos anos, e ações que você tomou na sua oficina, enfim. Acho que isso é legal também. E aí aproveita e junta isso que eu estou te perguntando agora para colocar uma coisa que é uma das coisas que eu mais admiro em você, é não parar de estudar. Né? Eu falo isso porque a gente sai da oficina, a gente está cansado, a gente quer ver a família, a gente quer, enfim. Só que a gente precisa encontrar em algum momento da nossa história, se tiver filho pequeno, tem que ir lá cuidar do filho pequeno mesmo, não tem jeito. Mas encontrar em algum momento, do mesmo jeito que eu falei que você tem que ter um tempo no seu dia a dia para estudar alguns indicadores, você também tem que ter tempo para poder estudar. E estudar tem várias maneiras. Você já falou aí, né, de conversar com algumas indústrias, conseguir cursos gratuitos. Tem um punhado de sites aí de indústrias também que disponibilizam treinamentos técnicos e de gestão gratuitos. Enfim, fala um pouquinho disso aí, porque, de novo, né, a história de luta e de sucesso é para mostrar assim, que lutou muito, mas que continua lutando. Né? Ninguém chega às 10 da manhã e vai embora às 2 da tarde. É pauleira mesmo para todo mundo. Porém, a diferença é que chega no final do mês e dá resultado. E isso que é legal, você olhar para trás e falar assim, ó, eu trabalhei pra caramba, mas eu estou tendo resultado. Porque o que eu vejo em muitas oficinas é que os donos trabalham demais, mas chega no final do mês, no final de um período, não consegue ver o resultado. Né? Então, resumindo, conta um pouquinho do momento atual, junto com essa questão de você não parar nunca, está sempre buscando estudar um pouco mais. Agora eu estou até fazendo a coisa feia, né? Eu estou aqui na aula de Direito, fazendo o que eu estou assistindo a aula. Mas hoje eu estou fazendo Direito, mas independente, que não tem nada a ver com o setor diretamente, né? Mas o que houve de mudança em minha vida nos últimos anos? Eu comecei a trabalhar em questões imobiliárias, eu tenho uma patrimonial, onde eu trabalho com locação, compra de imóveis, né? E os imóveis da gente que eram próprios, terminou, da gente que fala da patrimonial, nós terminamos transformando ela em locação, né? Foi mais interessante para mim naquele momento. Né? E só que eu continuei com uma única oficina, porque a gasolina no sangue não pode se afastar. E apesar das pessoas, de eu ver, eu sinto uma questão com o empresário, né? O empresário brasileiro, isso eu só vejo no Brasil, ele tem vergonha de ganhar dinheiro. Né? Ele tem vergonha de dizer que está bem. Então, e o patrimônio, Reinaldo, desculpe te interromper, mas e o patrimônio que você está falando que você conseguiu ter hoje, você conquistou com a oficina? Só uma oficina. Nunca fiz mais nada. Isso é importante falar, porque senão é, né? Patrimônio, não, peraí. O que eu tenho, eu ganhei com a oficina, né? Mas continua aí. Né? E aí você, às vezes, pergunta ao empresário brasileiro, como é que você vai? Ele responde, o negócio está mal, não sei o quê. Você perguntou como ele vai, não foi como o negócio dele vai. Ele termina misturando ele com o negócio. Né? A vida dele se torna um negócio. E ele não começa a não enxergar as coisas. E
falando sobre esse período de pandemia, eu vi muita gente reclamar, né? E era muito engraçado, porque, assim, o meu negócio de imóveis caiu 70%, né? Caiu 70%. Mas a minha oficina, ela cresceu muito nessa pandemia, né? Mas cresceu muito. E aí você via situações assim, teve um caso engraçado de um inquilino de pizzaria que trabalhava delivery e na pandemia disse, olha, você sabe que a gente está em pandemia, dava para baixar o aluguel? Eu digo, não, dava para aumentar, né? Pô, está se vendendo pizza a rolo. Então, assim, o empresário reclama, às vezes, demais. E uma das coisas legais, Fábio, é que eu sempre procurei sair de dentro da empresa. Eu sempre olhei minha empresa como cliente. Então, muitas das vezes eu chego mais cedo para olhar a oficina, eu saio mais tarde para olhar a oficina. Não precisa ser isso todo dia, mas não para olhar como dono da oficina, né? Quando eu tinha várias lojas, eu tinha essa questão, eu entrava em todas as lojas como cliente. Eu tinha minha vaga fora da loja, mas eu botava meu carro na vaga como se fosse um cliente, e se não tivesse a vaga que era obrigado a ter, eu empatava tudo. Para todos perceberem que eu, como cliente, não estava conseguindo entrar na empresa. Estava desorganizada. E aí, o que acontece? Se você começar a olhar a sua empresa de forma diferente, se você olhar a sua empresa como cliente, se você sair um pouco de dentro dela, aquela questão, né? Se você está dentro do problema, você não consegue resolver. Saia do problema e olhe o problema como se não fosse seu. Fora. Né? Isso aí. E aí, você vai ter conceito. Traga colegas. Né? É engraçado como eu trouxe muita gente para me dar sugestão e até hoje eu faço isso. Eu sempre deixei minha empresa aberta a ouvir a opinião dos colegas. Às vezes você está quebrando a cabeça com uma coisa, vem um colega que diz, olha, mas isso aí eu resolvi da tal forma. Por que você não pensa isso? Né? E aí, isso é muito importante. Outra coisa é o estudo, né? Eu não estou falando estudo de faculdade, não, gente. Estou falando qualquer estudo. Né? E eu vejo alguns colegas investirem muito em questão técnica. Perfeito. Bacana. O que você puder investir em técnica, bacana. Mas você tem que investir em gestão também. E é engraçado que você tem muito parceiro para te fazer isso. Né? O Sebrae tem sido meu parceiro há tempos. Eu não sei nem quem veio primeiro, se foi o Sebrae. Não, foi o Sebrae que veio primeiro, depois veio o Tracar, né, em consultoria. Né, porque eu ganhei o prêmio de melhor empresa de serviços da Bahia em 2007, que é um prêmio... Mas aí a gente estava lá, né? Hein? A gente estava lá na sua oficina, não estava, nessa época? Ou não? Foi importantíssimo vocês estarem aqui, né? Foi importantíssimo. Né? Porque a gente criou manuais, gente. Olha, eu estou falando de indicadores, mas você não sabe os manuais que foram criados na época com a Tracar, o quanto era importante. Manual de atendimento aos clientes de forma separada. Eu queria um manual para atender seguradora, um manual para atender locadora, um manual para atender o cliente particular, manual de setor. Então, você tinha a questão de rotatividade, saía a recepcionista, você tinha que treinar outra. Mas com o manual, essa outra já começava com as regras. Ela já sabia que o setor dela, o que ela tinha que fazer. Isso, olha, são coisas assim, deu trabalho para fazer. Deu trabalho. Mas conseguiu, tudo isso foi feito em 1 ano e meio. Tudo. E, assim, depois de feito, é lindo. Você só vai fazendo com que isso continue. Né? Depois que as coisas estão funcionando,
eu sempre falo o seguinte, né? Que ser dono de oficina, ser proprietário, todas as vezes que eu falo dono ou proprietário, para o bom brasileiro, eu estou falando dono e dona, proprietário e proprietária, né? Não tô, enfim, eu falo o seguinte, ó, você vai gastar muita energia. Quando você quer implantar processo de gestão, você vai gastar mais energia do que você gastava. Porém, você vai gastar mais energia durante um tempo. Depois desse tempo, as coisas vão funcionar mais que sozinhas. Então, se você tiver aquela sensação de que você tem que ficar dentro da oficina o dia inteiro para poder a oficina funcionar e andar, meu amigo, você está ferrado, porque você não consegue fazer a empresa crescer. Para a empresa crescer, você tem que estudar indicadores, analisar os indicadores, primeiro encontrar os indicadores, estudar, analisar, interpretar e definir um plano de ação para aqueles indicadores. O que tiver bom, você vai continuar naquela pegada. O que não tiver tão bom, você vai ter que mudar o caminho para fazer esse indicador melhorar. E você falou uma coisa, Reinaldo, que é fundamental em cima de tudo que a gente está conversando, né? Sebrae, a gente é super parceiro do Sebrae, a gente está indo para Muriaé em parceria com o Sebrae. Mandar um abraço aqui para o Mecânica Souza, que falou que está aguardando a gente lá. A gente está em Salvador fazendo um trabalho, já começamos um trabalho já pelo 3º ano consecutivo, com um grupo grande de oficinas lá, através do Sebrae. Então, procure o seu Sebrae, o Sebrae da sua região, né? Me procure o IAA, que é o Instituto da Administração Automotiva, Ultracar. A gente vai tentar ver se consegue fazer alguma coisa via Sebrae, porque fica muito mais acessível para as oficinas e eu sei que aí o Sebrae é um grande parceiro, costuma investir em oficinas para levar em eventos, feiras, etc. Né? E o Sebrae Automotivo da Bahia, ele também é muito presente, né? Como de outros estados que eu conheço, mas como a gente está falando aí da Salvador, Bahia, o da Bahia, ele é muito, muito presente. Reinaldo, quantos funcionários você tem hoje? 12. 12. Dos 12, quantos são mecânicos? São produtivos? Não mecânicos, 5. Produtivos. 5. 5. E os outros 6, o que eles fazem? Os outros 7. Os outros 7, isso. Questão administrativa, né? Questão de recepção, questão de atendimento. Legal, legal. Falar para o pessoal, já esqueci, a gente já está no final da hora aqui. Pessoal, não esquece de tirar um print da tela e publicar no seu Instagram e marcar o Fábio e o Reinaldo lá, marcar o Jornal Oficina Brasil. Então aí, tira esse print. Mas não avacalha com a gente não, né? Não pode não. Vou pedir para o pessoal do Oficina Brasil colocar o Instagram do Jornal Oficina Brasil, o Instagram do Fábio, do Reinaldo, o pessoal tirar um print aí e publicar, é bem, bem legal, bem divertido, a gente gosta disso, né? A Algeda pôs um outro comentário falando assim, que conhecendo o Reinaldo há algum tempo, eu aprendi muito sobre gestão e ele me ajudou no início, inclusive hoje participa da consultoria do IAA. Isso, ele participa da consultoria do IAA e utiliza o software Ultracar Web. Ele, Algeda, lá de Salvador, agradecendo você. Pessoal, não esquece de deixar um like aqui também, né? Dá um ok aí onde está a mãozinha para dar um ok. Vamos lá. O do Reinaldo está aí, depois vem o do Jornal Oficina Brasil e o meu também, tá bom? Reinaldo, aproximadamente quantos carros você está fazendo por mês? 120. 120 carros por mês. Se você pudesse falar de uma coisa boa que seus clientes falam de você, falam da oficina, de coisas muito legais que estão acontecendo, tira uma e fala para a gente que assim, o pessoal adora ir lá na sua oficina, por quê? O que é legal que está acontecendo hoje, depois dessa história tão bonita que você contou para a gente? Olha, duas coisas que eu priorizei foi resolver, né? A solução do serviço. Quando eu falo solução, de tudo que precisa no carro. Então, se é um local que você deixa o carro e você coloca suas necessidades e aqui vai resolver, independente de algumas coisas ser terceirizado ou não,
desde capotaria. E outra coisa é o atendimento, né? A maneira como receber e como entregar o carro. Isso, assim, é uma prioridade muito grande da empresa, que funciona bem. Legal. Hoje, a gente tem trabalhado muito com contratos fechados, né? Então, a gente tira um tempo para procurar ter contato com empresas e fechar contratos mais duradouros, né? Eu, como não trabalho mais com a marca Mary Hay, trabalho com a marca Snapcar, não trabalho mais na frente da pista, como eram todas as lojas, muito bem localizadas, porque esses imóveis terminaram virando academia, virando casa de show, virando outras coisas, né? E hoje eu tenho uma loja que atende muito empresa particular e meus clientes. Legal. Empresa fechada, né? Uhum. Que seriam as PJs, né? Empresas jurídicas. As PJs. Reinaldo, agora, se você pudesse compartilhar com todos alguma dificuldade, alguma coisa que você viveu recentemente ou está vivendo agora que você precisa atuar para melhorar, o que você poderia compartilhar com a gente? Questão técnica de equipe, né? Porque, assim, minha equipe foi formada por muitos anos. E com a redução que eu tive, eu perdi equipe técnica. Então, estou tendo que voltar a trabalhar essa questão de treinamento e de reunião, né? Porque como a equipe reduziu e começou a crescer agora, esses 12 é um crescimento nesses 2 anos, né? Então, eu tenho trabalhado muito questão de reunião. Olha, gente, eu não vejo solução para você se afastar melhor do pátio do que ter reunião. Às vezes a gente quer treinar o funcionário na hora do problema, né? Quer corrigir o funcionário. Se você parar com eles antes de começar o dia, antes de começar a semana e discutir o dia, você vai ver que eles sabem o que tem, eles terminam se comprometendo em resolver tais situações, você distribui o serviço, eles mesmos dão a solução sem perceber, você só vai conduzindo, né? Estou tentando aqui aprender a reunião dos 5 minutos do IAA, né? Acostumar a reunião mais curta. E que o Paulo pega no meu pé e diz, não, a reunião é 5 minutos. Mas eu tenho tido a reunião com a equipe de definição de serviço. Então, eu estou formando uma nova equipe, né? Tem alguns... É um desafio, né, Reinaldo? Hein? É um desafio novo, né? Muito desafiante, muito desafiante. Até porque a gente tem um mundo hoje diferente. A gente tem um mecânico hoje com acesso ao WhatsApp muito fácil, a gente tem um cliente com acesso a esse mecânico muito fácil, né? A gente tem um cliente que tem um acesso muito fácil à informação, né? E a gente tem que saber lidar com isso, saber trabalhar com isso. Senão a gente vira aquele médico chato que dá logo uma patada no paciente quando já vem com o diagnóstico do Google. Verdade, né? verdade. A gente tem que saber administrar essa situação para a gente não ser grosseiro, mas tentar explicar ao cliente que não é bem assim. O que está no YouTube é a solução. Né? Verdade. Mandar só para, estou vendo aqui, mandar um abraço para o pessoal de Macapá, para a Denilce, para o Osmídio. O Moacir perguntou assim, boa noite, Fábio, quantos anos estamos juntos, hein? Moacir, nem sei mais te falar, viu? Muito tempo. Para Cristina Faria, RR Mecânica, Lohane, abração para todos. Reinaldo, nosso tempo foi embora, já assim, são 8 horas já, e eu sempre prezo muito assim, né? O pessoal sabe que, se deixasse, eu fico aqui 2 horas, mas é legal a gente deixar esse gostinho de quero mais. Reinaldo, você tem aí um minutinho, 2, 3 aí para falar o que você quiser, não só de incentivar. O Kleber que está aí. Um abraço, Kleber. Não só para incentivar, mas para poder falar pessoal, né? Assim, olha, a minha história, Reinaldo, é uma história de luta, de sucesso, mas eu continuo lutando todos os dias para que o sucesso continue acontecendo na minha oficina, porque o dia que eu parar de lutar, o sucesso deixa de existir, né? Então,
o tempo é seu aí para a gente começar a fechar esse bate-papo nosso. Eu ouço muito um palavreado, uma frase que é: no seu tempo era diferente. Eu posso dizer que eu tive o prazer, por isso até estava contando essa história e precisaria de muito mais tempo para contar todo, década a década, o que teve. Eu pude ver várias vezes as mudanças, né? E em todas as mudanças, eu ganhei dinheiro. O que eu posso dizer é que eu sempre procurei me moldar antes das coisas acontecerem. Eu sempre estudei o setor. Daí uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre planejei, sempre verifiquei o que estava previsto acontecer. Então, está chegando aí carro elétrico, está isso, estudem. Veja, mas não veja da forma como as pessoas enxergam, não. Tente abrir a caixinha para você enxergar diferente. Porque se você for primeiro nos cursos, ouvir as mesmas coisas, você só vai fazer uma cópia do que está se falando. Mas tente ver aonde é que tem oportunidade nisso, né? Porque o mundo está mudando, mas sempre tem oportunidade de ganhar dinheiro. Certo? Sempre. E o setor é um setor rápido de ganhar dinheiro. Basta você entender ele e não se perder dentro dele. Exato. Exato. Sensacional, Reinaldo. Olha só que frase bonita essa, hein, pessoal? O setor é um setor rápido de se ganhar dinheiro. A gente só não pode se perder nele, né? E aí eu vejo, Reinaldo, que tem hora que a gente quer fazer tanta coisa nas nossas oficinas que a gente esquece que a base que dá sustentabilidade para nós, donos, e para a nossa oficina é a gestão. A gestão, hoje, aos poucos, ela está ganhando mais espaço do que a parte técnica, porque a parte técnica não é só obrigação, a parte técnica é necessidade. Se você não tiver parte técnica, você está morto. E agora, a gestão está se tornando tão importante quanto a parte técnica. Então, por isso que eu reforço o que você falou, né? Se você quiser ganhar dinheiro e trabalhar com o setor automotivo, se você for dono de oficina, olha, você está no caminho certo. Você vai ganhar dinheiro. Você só precisa se organizar melhor, administrar melhor a sua oficina e entender que precisa arrumar tempo durante o dia para você fazer a análise da oficina, começar a planejar melhor a sua oficina. A Algeda está agradecendo para a gente compartilhar, mandando um abraço para a gente, obrigado. A Luíde está aí, o Fábio de Araraquara falando que essas histórias são muito boas para o nosso aprendizado e crescimento. A Cristina Faria Dantas, sempre ouvir isso de Reinaldo. Parabéns por esses desafios sempre vencidos, felicidade. Bom e importante compartilhar conhecimento, assim crescemos juntos. O Carlos, boa noite, Fábio e Reinaldo, parabéns pelas histórias, sucesso sempre. Esse é um projeto meu, junto com a Oficina Brasil, que a gente quer continuar durante muito tempo, que a gente gosta de compartilhar, trazer um dono de oficina falando para a gente das dificuldades que ele passou e das coisas boas que estão acontecendo. Reinaldo, quero agradecer demais a sua presença, falar para o pessoal mais uma vez, seguir a gente no Instagram, se inscrever no meu canal de gestão no YouTube, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes, compartilhar com os amigos de vocês sobre essa história de luta e sucesso. Ela vai ficar gravada no canal do YouTube aqui do Oficina Brasil, e daqui uns 2 ou 3 dias eu vou colocar ela lá no meu canal de gestão também no YouTube, para ela ficar gravada e todo mundo poder acompanhar. A Leonor também está falando que foi uma ótima live, o Juan também, o Carlos Ruiz, enfim, a Automotriz mandam parabéns para a gente fica muito feliz de escutar esses comentários, e a gente quer realmente ajudar as pessoas que a gente puder ajudar, compartilhando um pouquinho e mostrando que o setor automotivo dá para se ganhar dinheiro. Basta a gente pegar os insights legais que o Reinaldo falou que está fazendo agora,
Lembre-se, hein? Tudo que o Reinaldo tem hoje, ele conquistou com o setor automotivo. Tudo que ele tem hoje. E ele continua estudando, acabou de confessar para a gente aqui que está vivendo um momento difícil, porque é um desafio ter que remontar a equipe, né? Então, Reinaldo, muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Fala aí, Reinaldo. Pode despedir de todo mundo aí. Não, obrigado a todos. Foi bacana compartilhar essa questão da vida. Passa um monte de coisa na cabeça. E estou aqui, gente. Ainda estou aqui com gasolina no sangue e com problemas como vocês e tentando achar soluções e correndo atrás. Vamos aí que a gente vai para frente. Ô, Reinaldo, a Marta Damasceno está falando de uma oficina de rua em 2011 e hoje 2 centros automotivos com mulher à frente, ó. Parabéns, hein? Feliz da vida. Luíde, temos de agradecer aos nossos mestres pela oportunidade de melhorar e aprimorar nessa profissão que engrandece a alma de quem faz com amor. Tem dono de oficina que às vezes tem vergonha de falar que trabalha com oficina. Meu amigo, é um dos trabalhos mais difíceis que tem e mais importantes para a economia de um país. Se caminhoneiro parar, o país para em 3 dias, mas se a oficina fizer greve e todas fecharem, olha, não 2, 3 meses, o país parar também. Tamanha a importância do setor automotivo e das oficinas, né? Fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado. Mês que vem a gente está aqui de novo, em setembro, uma outra oficina, contando uma história muito legal de luta e de sucesso. Agradecer demais ao Cássio do Jornal Oficina Brasil, a Shelly, o Ellison, o Átila, o Rafael Givago, a Marina, e se eu esqueci de mais alguém, depois eu falo. E o pessoal do meu time também, um grande abraço. Reinaldo, segunda-feira eu estou aí, eu sei que vai pagar o almoço, hein? Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.